Agora vamos fazer uma análise de um dado já de nevoeiro que eu peguei, já dei uma trabalhada no arquivo e eu vou apresentar aqui. Ele é muito simples, mas tem dados que vão de 2011, do início de 2011 até abril de 2018. São dados do Metar e alguns outros que eu compus e é só. Eu vou abrir aqui o Explorer. No caso, eu já abri o Explorer, está aqui por trás. Agora eu vou abrir o arquivo. Ele está aqui no meu diretório. Ele é um arquivo CSV. Então, eu vou entrar aqui em CSV. Dados, 24 horas, nevoeiro sem NaN. Eu tirei todos os NaN desse arquivo. Ele está em ordem cronológica, mas como vamos fazer uma classificação, não importa muito. Vou abrir aqui o arquivo. Demora um pouco. Bom, está aqui. Não vou usar o ano, não importa para classificação. Não vou usar o dia, e aqui vocês estão vendo aqui os dias, né? Não vou usar minutos. Não vou usar o dia juliano. Mantenho pressão, temperatura, umidade, ponto de orvalho, temperatura do solo. Vou manter apenas a velocidade do vento a 2 metros, a média. Então vou tirar as outras duas. A 10 metros, a média e a máxima. Também não vou usar a direção do vento a 10 metros. Não vou usar esse dado, que é um dado que é binário. Ele indica se está ocorrendo ou não o nevoeiro. Vou manter o delta e o epsilon, são parâmetros criados por mim. O delta é a diferença da temperatura do ar pela, pela, pela temperatura do ponto de orvalho. O epsilon é a diferença da temperatura do ar menos a temperatura do solo, que está aqui no ground, né? E eu vou manter. Vou tirar a visibilidade a 400 metros. Já está também em binário, assim como a visibilidade ajustada a 1000 metros, também é praticamente a mesma informação que esse nevoeiro 1 aqui, né? Parâmetro 17. E vou tirar a mediana também, não vou explicar o que é isso agora não, mas... Bom, então já selecionei os parâmetros que eu vou retirar. Aperto aqui Remove. Ok. Então, agora eu tenho uma nova base de dados que não contém aqueles elementos que eu retirei. Bom, vamos dando uma olhada aqui, nós podemos ver que todos os parâmetros são numéricos. Eu preciso que esse parâmetro aqui, que vai ser a classe, a visibilidade ajustada a 1000 metros, seja um parâmetro nominal, que contenha um true ou um binário, ou que contivesse um true ou false, né, um verdadeiro ou falso. No caso do true seria indicando que está ocorrendo o nevoeiro, no falso indicando que não, ou então 0 e 1. Né? No caso, o aqui da visibilidade ajustada, quando a gente tem uma maior quantidade de zero, significa que não ocorreu nevoeiro. E aqui o 1, menor quantidade de itens, né? Menor quantidade de ocorrências, então são as ocorrências de nevoeiro. Ou seja, a quantidade de horas em que ocorreu o nevoeiro naquele intervalo de tempo de 2011, do início de 2011 até abril de 2018. Ok. Então esse item aqui, ele precisa, a visibilidade ajustada precisa ser nominal ou binário. Eu vou transformar isso em nominal. Então eu entro aqui no filtro. E entro aqui, ó, transformando o item de numérico para nominal. Vou clicar aqui, pá. Ok, então a gente tem aqui numérico para nominal. Se eu abrir aqui, o que acontece? Esse filtro está preparado para mudar de numérico para nominal
do primeiro ao último parâmetro. Eu posso botar aqui somente, aliás, eu devo botar aqui somente o parâmetro que eu quero, que no caso é o último. Então posso deixar last como último, né? Ou então colocar o número 12. Eu vou deixar como last, ok? Dei ok. Então ele está dizendo o seguinte, que ele vai executar esse filtro somente para o último. Eu vou dar o apply, aplicar. Pronto, aplicou. Quando eu clico aqui, na visibilidade ajustada, eu já posso ver os itens em azul são aqueles que não ocorreu o nevoeiro, ou seja, as horas, o número de horas em que não ocorreu o nevoeiro. E o item vermelho, o número de horas em que ocorreu o nevoeiro. Já dá para ver que está bem desbalanceado, certo? Vou dar uma passada aqui então nos parâmetros, começando pelo mês. Mês. Aí você vê aqui que a quantidade, o vermelho indica a quantidade que ocorre o nevoeiro. Então a gente já dá para tirar a conclusão, né, que a partir daqui de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho nós temos mais ocorrências anotadas, né? Não, aqui é o seguinte, a gente está vendo um desbalanceamento dos itens por mês. Deve ter feito algum corte eu devo ter feito algum corte lá no dataset em que diminuí a quantidade de eventos por mês, porque era para estar tudo igual, certo? Né? Porque a quantidade de eventos de horas por mês tem que ser igual. Mas eu já fiz um tratamento e tirei alguns horários, temperaturas que não caberia entrar aqui porque não ocorria o nevoeiro mesmo. Tá? Eu já tinha feito uma filtragem prévia. Agora na hora está tudo igual. Mas a gente consegue ver, ela está aqui, ela está discretizada, né? O conjunto de horas tem 6 conjuntos de horas. Então deve estar de 4 em 4 horas. A gente vê que a ocorrência de nevoeiros ocorre nessas 3 primeiros conjuntos de horas. Ok? Aqui tem um ressalto, talvez alguma coisa que eu não tenha cortado. Tá? Então a gente vê que esses 3 conjuntos de horas devem ser de 0 às 4, de 4 às 8 e de 8 a meio-dia. É onde a gente encontra o maior conjunto de dados que contém nevoeiros. Aí na pressão a gente vê que a pressão está bem distribuída. A temperatura vê que o nevoeiro ocorre em temperaturas mais baixas. A umidade ocorre sempre quando a umidade está quase sempre quando a umidade está no máximo. Aqui é o ponto de orvalho. Temperatura do solo também, as temperaturas mais baixas, né? O conjunto mais baixo está para cá, para a esquerda, né? Aqui você pode ver o conjunto aqui é de em torno de 18,55 graus Celsius. Então você vê que a partir desse item aqui, mais ou menos, sei lá, 20 graus, não ocorre nevoeiro. Aqui é a velocidade do vento. Bom, a velocidade do vento é aquilo que eu já havia afirmado antes, né? O nevoeiro está bem distribuído. Né? Lógico que nas maiores velocidades não ocorre nevoeiro, mas também são poucos eventos de velocidades maiores. Né? Com relação à direção do vento, não. Existe realmente uma faixa de vento em que o nevoeiro ocorre, é essa aqui. Ó. Nas demais é muito difícil que aconteça. O delta, não vou comentar, já comentei, só para deixar o epsilon também aqui. Ok, então vamos fazer então aqui uma primeira classificação. Vamos usar um classificador, vou usar só classificadores mais rápidos, tá? Não vou usar eu estou continuando gravando, deu uma emperrada aqui. Vamos usar aqui então o primeiro classificador, o BaseNet, no Start. Né? Repara aqui antes que eu usei Cross Validation, tá? Aqui o meu target é esse aqui, Class. Não executou. Ok. Vou deletar e vou passar para outro. Deletar aqui que eu não quero que isso aqui fique aqui. Ok? Vou escolher outro classificador então. Vou para a árvore de decisão, J48. Ok. Executando. Ó, enquanto aqui o
o ECAzinho, né, o passarinho está funcionando, significa que está rodando. E aqui o build está rodando, construindo os modelos, tá, o sexto vai até o 10º. Quando chegar no 10º, de acordo com o cross validation, ele para e apresenta o resultado. Olha, vou direto para a matriz de confusão, tá aqui. Horrível, né? Dá para ver, olha, quando a gente só enxerga esse item aqui, as instâncias corretamente classificadas na porcentagem, a gente vê que está em torno de 95%. Pode achar que isso está ótimo. O problema é que o arquivo é desbalanceado. Então a gente pode ver aqui que a quantidade de erro é muito grande aqui na matriz de decisão. Tá vendo? O erro está aqui, ó, na diagonal secundária. 615 e 851 itens. No caso aqui, no caso 615, né, foi dito o seguinte. Foi dito que não era para ser um nevoeiro e era um nevoeiro. Olha só como é que o erro foi grande, né? Aqui é o contrário. Aqui era para não ocorrer. Aqui era a ocorrência de nevoeiro e foi dado como não. Então, o erro é muito grande. Vamos escolher um outro classificador. Vamos botar o Randolph Forest. Vou dar o Start. Retomando o vídeo, eu tinha dado uma interrompida que demora um pouco para rodar o algoritmo. A gente pode ver aqui que melhorou um pouquinho, né? Não, um pouquinho não, bastante, pelo menos com relação aos verdadeiros. Ok, deixa eu ver. Falso negativo, né? Deixa eu ver. Falso positivo, falso negativo. Ok. Eu vou botar agora eu vou escolher agora um algoritmo que vai demorar um pouco mais. Eu vou usar esse Multilayer Perceptron para fazer a classificação. Ok? Bom, retomando aqui, já podemos ver o resultado da rede neural. Também foi pior, acho que foi a pior de todas, né? Apesar de que aqui, pode ver que o resultado dela é de 93%, 96%, 7%, né? Instâncias incorretamente classificadas. Bom, não vou me prender a isso. Vou passar para a visualização, ok? Vou começar por aqui. Bom, eu cliquei, como vocês viram, entrei em visualização. Vou fechar aqui de novo. Cliquei em um gráfico qualquer, no caso aqui é a comparação de delta com a temperatura. Lembrando que delta é aquela diferença da temperatura com a temperatura do ponto de orvalho. Cliquei, abriu. Ok. Deixa eu ver se abriu 2 aqui. Abriu não, 2. Ok. Bom, aqui que nós podemos ver, tem o gráfico dos dois, temperatura e o delta. E a gente vê a concentração aqui nos menores deltas, né? A concentração de ocorrência do nevoeiro, ou seja, o nevoeiro está contido aqui nessa concentração. Vamos mudar aqui, vamos botar o delta T, pronto, aqui ó. Podemos ver aqui, eu vou dar um jitter para a gente ver onde está mais espalhado, mas ó, essa faixa, o nevoeiro ocorre nessa faixa. Outro interessante, vamos colocar aqui a hora do dia, né? E vou colocar aqui velocidade, direção do vento, ok. Então nesse aqui a gente consegue ver uma concentração nesse intervalo, no intervalo da direção do vento, essa concentração aqui, e nesse horário aqui também, ok? Essa é a concentração. Você vê que aqui não tem ocorrência, essa faixa aqui não tem ocorrência. Eu vou fazer uma seleção aqui, só para a gente, vou selecionar esse espaço aqui, tá? Esse espaço, eu vou pegar bem daqui assim, ó, tá vendo? Tem um retângulo, selecionei, tá? Pronto. Submeti, então agora eu estou vendo só aquele espaço que eu selecionei anteriormente, tá? Então vou voltar aqui, tá por hora, né? Vamos fazer uma outra classificação T e direção do vento. Você vê que esses são os pré-selecionados, tá? Mas eu só para mostrar aqui.
Não dá para ver nada, né? Não dá para tirar nenhuma conclusão. Vamos colocar aqui com solo, também não dá, ok? Também não dá. Vou botar o epsilon. O epsilon aparece aqui, a concentração, tal. Estou mostrando isso mais para ver que a gente não consegue muito que separar isso. Aqui pode ser, se eu fechar aqui nesse valor de epsilon, aqui, os menores, né? Mas ó, você vê que tem uns clusterzinhos aqui, outro aqui. Quando você tem mais de um valor nominal, você também pode mudar aqui, tá? Ó, se eu vou botar aqui um numérico, delta, ó, não dá para tirar muita conclusão, né? Porque ele considera que o delta ia ser um nominal e aí ia ficar... Bom, então não dá para ver nada, né? Não dá para tirar conclusão. Então normalmente aqui a gente coloca a classe que a gente está vendo, o target, tá? Aí ó, fica bem claro, né? Pelas cores, onde está o nevoeiro e onde não tem nevoeiro. Tá? Isso foi só para dar um exemplo, vou voltar mais tarde com outro arquivo para a gente dar uma olhada melhor, ok?